Você já se perguntou por que a sua alma parece tão seca, mesmo em meio a um oceano de promessas divinas? Já sentiu o eco vazio de suas próprias orações, como se elas batessem em um teto de bronze e retornassem sem resposta, deixando um rastro de silêncio e frustração? Muitos filhos de Deus caminham por um deserto espiritual sem perceber que, com suas próprias mãos, construíram os muros que os separam da presença que tanto anseiam. O fogo da fé, antes uma labareda que aquecia a alma, hoje não passa de uma brasa fraca, ameaçando se extinguir ao menor sopro de dificuldade. Vivemos em um tempo de superficialidade, onde a aparência de espiritualidade muitas vezes substitui a essência da comunhão. Mas eu quero lhe dizer que há uma saída. Existe uma fonte de águas vivas, pronta para jorrar e transformar seu deserto em um jardim florescente. Há hábitos, práticas sagradas, chaves que abrem as comportas dos céus e fazem com que a presença gloriosa de Deus não seja apenas uma visita esporádica, mas uma morada constante e transformadora em sua vida. Hoje, você está prestes a descobrir 5 segredos espirituais que têm o poder de atrair o Espírito Santo de uma forma que talvez você nunca tenha experimentado, mudando sua história para sempre. Contudo, preste muita atenção, pois o último desses hábitos é uma porta estreita, um desafio que apenas os corações verdadeiramente famintos e sedentos ousam atravessar. Se a sua alma clama por uma fé real, vibrante e transbordante da glória de Deus, convido você a permanecer até o fim desta jornada e a descobrir se o seu coração está verdadeiramente preparado para se tornar um templo vivo do Espírito Santo. Antes de mergulharmos nessas verdades, porém, sinto de Deus de lhe fazer um convite que pode ser o primeiro passo da sua transformação. Se você deseja ser nutrido, fortalecido e edificado em sua caminhada, se o seu espírito anseia por mais conteúdos que te aproximem do Pai, clique agora mesmo no botão de inscrever-se e ative o sino das notificações. Ao fazer isso, você não apenas alimenta a sua própria fé, mas se torna um canal de bênçãos, ajudando esta mensagem a alcançar outras almas que estão perdidas e sedentas, precisando desesperadamente ouvir a verdade que liberta. Juntos, podemos erguer uma comunidade de verdadeiros adoradores, que buscam a santidade e a direção divina em cada instante de suas vidas. Não adie essa decisão. Inscreva-se agora e junte-se a esta família de fé. E, como um ato profético, se esta mensagem já começou a queimar em seu coração, escreva agora mesmo nos comentários: Espírito Santo, eu quero mais de ti. Declare sua fome, manifeste seu compromisso. O primeiro e mais fundamental portal para a presença do Espírito Santo é um coração vestido de humildade. Não a falsa modéstia que se esconde por trás de palavras ensaiadas, mas a humildade genuína que nasce do reconhecimento profundo de nossa total dependência de Deus. Muitos se enganam acreditando que sua espiritualidade é medida pela frequência na igreja, pelo conhecimento teológico acumulado ou pela eloquência de suas preces. Contudo, o céu tem um critério diferente, imutável e absoluto. O Espírito Santo não consegue encontrar repouso em um coração inflado pelo orgulho. A palavra de Deus é uma espada afiada que corta nossas vãs pretensões, declarando em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Medite na profundidade dessa palavra. Resiste. Não é apenas uma ausência de bênção, mas uma oposição divina ativa. O orgulho ergue uma barreira que faz do próprio Deus o seu adversário. Quantas graças, quantos milagres, quantas direções celestiais estão sendo bloqueadas em sua vida neste exato momento pela muralha invisível do orgulho. Jesus, o Rei do Universo, nos deixou o exemplo supremo. Sendo ele a própria essência de Deus, despiu-se de sua glória, ajoelhou-se e lavou os pés empoeirados de seus discípulos, conforme lemos em João, capítulo 13, versículo 5. Ele nos ensinou que a verdadeira grandeza no reino não está em ser servido, mas em servir. Não está em se exaltar, mas em se esvaziar. Essa humildade precisa ser o ar que respiramos,
impregnando nossas palavras, nossas atitudes e, acima de tudo, a forma como nos aproximamos do trono da graça. O coração humilde não ora para ser ouvido pelos homens, mas clama porque sabe que sem Deus ele perece. Ele não busca a Bíblia como um mero dever religioso, mas mergulha nela com a sede de quem encontra a única fonte de vida em meio a um deserto mortal. Se você anseia desesperadamente por sentir o toque poderoso de Deus, faça a si mesmo a pergunta mais honesta de sua vida. Meu coração é verdadeiramente um vale de humildade, pronto para ser preenchido, ou ainda, existem montes de orgulho que me impedem de crescer e me separam da glória de Deus? A resposta a essa pergunta pode ser o início da sua maior transformação. E é desse lugar de reconhecimento que brota o segundo hábito, a respiração da alma que atrai o céu para a terra, uma vida de oração constante e apaixonada. Se existe uma prática que pode, de forma avassaladora, atrair a presença do Espírito Santo, é a construção de uma vida de oração que transcende o tempo e as circunstâncias. Não falo de repetições mecânicas, de palavras vazias ditas por mera obrigação ou em momentos de desespero. Falo de um diálogo incessante, de uma intimidade cultivada no secreto, de um coração que pulsa em sintonia com o coração de Deus. Um cristão que negligencia a oração é como um soldado que marcha para a mais intensa das batalhas completamente desarmado, com o peito aberto para as flechas inflamadas do inimigo. Ele se torna uma presa fácil, vulnerável a toda sorte de ataques espirituais, e o mais trágico é que ele se afasta da presença de Deus gradualmente, sem sequer notar o abismo que se forma. O próprio Jesus, o Filho de Deus, nos mostrou o caminho. A palavra nos revela em Lucas capítulo 5, versículo 16, que ele frequentemente se retirava para lugares solitários a fim de orar. Se o Mestre, que era um com o Pai, sentia essa necessidade visceral de comunhão, quanto mais nós que somos tão frágeis e dependentes. Mas por que a oração é uma força tão cataclísmica? Porque ela é o canal direto, a linha aberta que nos conecta com a pessoa do Espírito Santo. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, a Bíblia desvenda um mistério glorioso. Do mesmo modo, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você se derrama em oração verdadeira, mesmo que não encontre as palavras, o Espírito Santo toma o seu clamor, a sua dor, o seu anseio e os transforma em uma intercessão perfeita diante do Pai. Ele se torna o seu parceiro de oração, guiando-o, fortalecendo-o e concedendo-lhe um discernimento que não vem deste mundo. Por outro lado, a negligência da oração é o caminho para a fraqueza espiritual. As tentações, que antes eram superáveis, tornam-se gigantes invencíveis. As dúvidas que eram passageiras criam raízes profundas de incredulidade, e a doce voz de Deus, que antes era clara como o som de muitas águas, torna-se um sussurro cada vez mais distante, abafado pelo barulho do mundo. Agora, com o coração aberto, reflita: a sua vida de oração é um relacionamento constante ou um serviço de emergência que você aciona apenas quando o caos se instala? Se o Espírito Santo só ouve a sua voz em momentos de pânico, este é um sinal de alerta de que algo precisa mudar urgentemente. A presença de Deus não pode ser um plano B, ela precisa ser o centro, a fonte e o propósito de toda a sua existência. Muitos cristãos anseiam ardentemente por sentir a manifestação tangível do Espírito Santo, mas tropeçam em um princípio divino inegociável. O Espírito de Deus só estabelece sua morada onde encontra um coração submisso e obediente. Você pode orar por horas, frequentar todos os cultos, evangelizar com fervor, mas se a sua vida diária não estiver alinhada com a palavra de Deus, você estará, na prática, erguendo uma barreira que impede a ação plena do Espírito. É como tentar encher de água um vaso que está deliberadamente virado de cabeça para baixo. Jesus foi incisivo e cristalino em suas palavras registradas em João, capítulo 14, versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará,
e viremos a ele e faremos nele morada. Você consegue perceber a profundidade dessa promessa? A obediência não é um fardo, mas um convite. É a chave que abre a porta do seu coração para que a Trindade Santa entre e estabeleça uma residência permanente. Contudo, aqui reside um alerta crucial que precisa ecoar em sua alma. Obedecer a Deus raramente será o caminho mais fácil ou popular. O mundo ao nosso redor exerce uma pressão esmagadora para que sigamos o fluxo, para que relativizemos a verdade, para que acreditemos na mentira de que pequenos pecados não têm importância. Ele nos seduz com a ideia de que podemos servir a Deus à nossa maneira, sem abrir mão de nossas vontades e desejos carnais. Mas essa é a mais sutil e perigosa das armadilhas do inimigo. Veja o exemplo trágico do rei Saul. Deus lhe deu uma ordem clara e específica: destruir completamente os amalequitas. Mas Saul decidiu que sabia mais. Ele optou por uma obediência parcial, poupando o melhor do gado e o rei inimigo, talvez por ganância ou para obter o louvor do povo. O resultado foi catastrófico. Como lemos em 1 Samuel, capítulo 15, versículos 22 e 23, o Espírito do Senhor se retirou dele, e ele perdeu seu reino e sua unção. A verdade, por mais dura que pareça, é que para Deus, obediência parcial é desobediência total. Se você deseja que o Espírito Santo seja o guia de cada passo seu, precisa estar disposto a render-se completamente, a obedecer mesmo quando não entender, mesmo quando doer, mesmo quando significar crucificar a sua própria carne. Pergunte-se com sinceridade: existe alguma área da minha vida onde estou em rebelião resistindo à voz e à vontade de Deus? Se você quer sentir o poder do céu em sua vida, pare de lutar contra ele. Renda-se, obedeça e prepare-se para testemunhar uma transformação que você jamais julgou possível. Se essa mensagem está tocando seu espírito, quero te convidar a conhecer o e-book completo, O Fogo que Consome, a oração que move os céus e a terra. Este e-book foi feito para quem tem sede de transformação real. Pode ser exatamente o que sua alma precisa neste momento. O link está na descrição do vídeo. Se existe um veneno capaz de asfixiar a presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa, ele se chama rancor. O Espírito de Deus, que é a própria essência do amor, da paz e da reconciliação, não pode habitar em um coração que se tornou um túmulo de mágoas, um altar para o ódio ou um santuário para o desejo de vingança. A falta de perdão é uma corrente que aprisiona não a pessoa que nos feriu, mas a nós mesmos, mantendo-nos acorrentados a um passado de dor e impedindo que a graça curadora de Deus flua livremente através de nós. Jesus nos deixou um dos ensinamentos mais sérios e solenes de toda a Escritura, encontrado em Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas. Pare por um instante e permita que o peso dessas palavras penetre em sua alma. Nosso perdão da parte de Deus está intrinsecamente ligado à nossa disposição de perdoar quem nos ofendeu. Ao reter o perdão, nós mesmos fechamos a porta pela qual o perdão de Deus nos alcançaria. E aqui está uma verdade espiritual que poucos compreendem. O diabo é um mestre em explorar nossas feridas emocionais para nos afastar da comunhão com o Espírito Santo. Ele sussurra incansavelmente em nossos ouvidos, dizendo que a ofensa foi imperdoável, que a dor causada é grande demais para ser esquecida, que aquela pessoa não merece a nossa misericórdia. E sem que percebamos, nos tornamos prisioneiros voluntários do ressentimento, nutrindo uma amargura que contamina todas as áreas de nossa vida. Mas no momento em que você, em um ato de obediência e fé, escolhe perdoar, você se liberta. Você não apenas solta o ofensor, mas principalmente a si mesmo. Você drena o veneno do seu coração e abre um espaço sagrado para que o Espírito Santo entre e inicie uma obra profunda de cura, paz, amor e restauração. Agora,
olhe para dentro de si com coragem. Existe alguém, uma situação, uma memória que você ainda não conseguiu liberar em perdão? Se a resposta for sim, saiba que carregar esse fardo está causando um dano imensurável apenas a você. Perdoar não é dizer que o que fizeram foi certo. Perdoar é dizer: eu escolho não carregar mais o peso da sua dívida. Eu me recuso a ser prisioneiro da sua ofensa. Eu me liberto para viver a vida abundante que Deus tem para mim. Escolha liberar o perdão hoje e sinta as correntes se quebrarem. Veja a presença do Espírito Santo se tornar mais real e poderosa em sua vida do que nunca. Chegamos agora ao último e mais desafiador dos hábitos, aquele que funciona como o combustível para todos os outros, o mais transformador de todos. A verdade nua e crua é que o Espírito Santo não se manifesta com poder e glória em vidas mornas, em corações satisfeitos com a mediocridade espiritual. Ele se derrama de forma impetuosa e transbordante sobre aqueles que têm uma fome desesperada e uma sede insaciável pela presença de Deus. Jesus proferiu uma das mais belas e profundas promessas em Mateus, capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A palavra fartos aqui não significa um contentamento passageiro, mas uma satisfação plena, uma plenitude que sacia os anseios mais profundos da alma humana. O grande problema de nossa geração é que muitos professam querer mais de Deus, mas suas atitudes diárias gritam o contrário. Suas vidas estão abarrotadas de outras coisas. Passam horas a fio navegando em redes sociais, maratonando séries, envolvendo-se com as distrações e os prazeres que o mundo oferece. Mas quando chega o momento de buscar a face de Deus, de se dedicar à oração e à palavra, subitamente estão sempre cansados, ocupados ou sem tempo. O que acontece em um cenário como este? O Espírito Santo, que é um cavalheiro, não força sua presença. Ele se entristece e silenciosamente se afasta, pois não encontra um ambiente de desejo e prioridade. Lembre-se do que aconteceu com os discípulos no dia de Pentecostes. Eles não estavam simplesmente esperando. Eles estavam reunidos em oração, unânimes, perseverando, clamando pela promessa. Eles desejavam a presença de Deus com uma intensidade tão avassaladora que passaram dias trancados, com o coração focado em um único objetivo. E então, como lemos em Atos, capítulo 2, o céu se rasgou. O Espírito Santo desceu como um vento impetuoso, um som celestial, e encheu completamente aquele lugar, enchendo cada um deles. Agora, eu lhe pergunto com todo o amor: você tem buscado o Espírito Santo com essa mesma intensidade? Com essa mesma fome? Ou a presença de Deus se tornou apenas um detalhe em sua agenda, algo que você se lembra de vez em quando entre um compromisso e outro? Se você quer verdadeiramente atrair o Espírito Santo, precisa demonstrar isso com sua vida. Precisa buscá-lo com cada fibra do seu ser, colocando-o como a prioridade absoluta, acima de qualquer entretenimento, qualquer relacionamento, qualquer ambição pessoal. Pare agora e reflita honestamente. O que ou quem tem ocupado o primeiro lugar em seu coração? A resposta a essa pergunta determinará o nível da presença de Deus em sua vida. Agora que você conhece esses 5 hábitos que atraem o Espírito Santo, só existe uma pergunta que realmente importa. Você está disposto a colocá-los em prática? Milhares de pessoas buscam a Deus, mas estão fazendo isso de forma errada, sem a direção correta. É por isso que, se você deseja aprofundar seu relacionamento com Deus e aprender a orar de uma maneira que move os céus, eu te convido a se inscrever no canal Conexão Divina. Aqui compartilhamos chaves espirituais para uma vida de intimidade e poder. Comente abaixo o que você sentiu ao ouvir esta mensagem, pois seu testemunho pode fortalecer a fé de outra pessoa. E se estas palavras tocaram seu coração, não guarde essa bênção só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama, alguém que precisa desesperadamente ouvir isso hoje. Enquanto você decide, 2 outros vídeos poderosos já estão aparecendo na sua tela, escolhidos especialmente para continuar essa jornada de transformação com você.
Foi uma honra estar aqui. E que a paz de Deus te inunde. A verdade, meu irmão, minha irmã, é que muitos anseiam pelos dons do Espírito, mas poucos estão dispostos a cultivar o fruto do Espírito. Muitos querem sentir o poder de Deus, mas poucos estão dispostos a viver de uma maneira que verdadeiramente o agrada e o honra. Os 5 hábitos que exploramos não são uma fórmula mágica, mas um mapa para um relacionamento. A humildade é o portão de entrada, o reconhecimento de que sem ele somos pó. A oração constante é o caminho que percorremos diariamente, a respiração que nos mantém vivos espiritualmente. A obediência à palavra é a bússola que nos mantém na direção certa, protegendo-nos dos abismos e desvios. O perdão é a faxina da alma, a remoção dos entulhos e dos venenos que impedem a sua plena habitação. E a fome e sede de Deus são o combustível que nos impulsiona a continuar caminhando, a buscar mais, a mergulhar mais fundo. O Espírito Santo não é um visitante ocasional que podemos convidar apenas aos domingos ou em momentos de crise. Ele é Deus. Ele deseja habitar em você, fazer do seu corpo o seu templo, transformar o seu caráter, guiar suas decisões e encher sua vida com um poder que o mundo não pode compreender. Mas para que isso aconteça, uma decisão precisa ser tomada. Não amanhã, não na próxima semana, mas agora, neste exato momento de eternidade. Você continuará vivendo da mesma maneira, com um pé no reino e outro no mundo, em uma mornidão espiritual que entristece a Deus? Ou você tomará a decisão de cultivar esses hábitos sagrados, de preparar o terreno do seu coração e de se tornar uma pessoa cheia, transbordante, incendiada pela presença gloriosa de Deus? Esta mensagem não chegou até você por acaso. É um chamado do céu para a sua alma. É o Espírito Santo batendo à porta do seu coração, convidando-o para um nível de intimidade e poder que você talvez nunca tenha imaginado ser possível. Ele vê a sua dor, conhece as suas lutas, mas também vê o potencial glorioso que Ele mesmo colocou dentro de você. Ele anseia por ativar esse potencial, por transformá-lo em um instrumento poderoso em suas mãos. Mas a escolha é sua. Ele não arrombará a porta. Você precisa abri-la por dentro, com um coração rendido, arrependido e faminto. A pergunta que ecoa nos corredores da sua alma hoje é: você vai abrir? O que você fará com o que ouviu hoje? Deixará que estas palavras se percam em meio ao barulho da sua rotina, ou permitirá que elas se tornem sementes de uma revolução espiritual em sua vida? A decisão é sua, e o momento é agora. Você foi chamado para mais do que uma existência espiritual medíocre. Você foi criado para caminhar em comunhão íntima com o Criador do Universo, para ser um portador da sua glória neste mundo tão carente de esperança. Não se contente com menos do que isso. Não permita que o orgulho, a negligência na oração, a desobediência, a amargura ou a distração roubem de você a herança mais preciosa que um ser humano pode receber, uma vida cheia do Espírito Santo. Se esta mensagem incendiou algo dentro de você, se você sentiu o toque de Deus e o desejo de mudar, eu te convido a selar este momento com um ato de fé. Escreva agora mesmo nos comentários, com toda a força do seu coração: Espírito Santo, eu quero mais de ti. Que esta não seja apenas uma frase, mas a declaração de rendição da sua alma, o grito de guerra do seu espírito, o início de uma nova estação em sua vida. E se este vídeo te abençoou de alguma forma, não hesite em deixar o seu like, pois esse simples gesto faz com que esta mensagem de esperança e transformação alcance milhares de outras pessoas que precisam dela. Foi uma alegria imensa compartilhar este tempo com você. Se você ainda não faz parte da nossa família, quero te convidar a se inscrever no canal Conexão Divina e a ativar o sininho, pois temos um compromisso de trazer a palavra de Deus de uma forma que edifica e fortalece. Compartilhe esta mensagem com alguém que você sabe que precisa ouvir, um chamado para despertar espiritual hoje. Não saia ainda, pois 2 outros vídeos, cheios de unção e verdade, já estão aparecendo aqui na tela, aguardando para continuar a abençoar a sua jornada. Que o Espírito Santo encontre em você um coração rendido, uma casa limpa e um altar aceso.
Que Ele te guie, te fortaleça e te use poderosamente para a glória dele. Deus te abençoe poderosamente.